Vamos abrir então Apocalipse, capítulo 4. Eu ia fazer só até o verso 6, mas eu vou até o final, se Deus assim permitir. Vamos fazer o capítulo todo. Na verdade, o ideal seriam os dois capítulos, é a mesma visão, né? 4 e 5, mas aí fica muita coisa, não dá para a gente seguir não. Apocalipse capítulo 4, a gente vai fazer a leitura aí do texto. Depois nós vamos aí para o nosso estudo. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Muito bem, esse é um capítulo maravilhoso, a visão, não? A segunda visão de João. Ele tem aquela primeira visão, e dessa primeira visão saem as 7 cartas às igrejas, né, do Apocalipse. E agora na segunda visão, ela é ainda mais específica ou especial, e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria que você pensasse ou não perdesse de vista algumas coisas, só para a gente relembrar. Apocalipse foi escrito num contexto de perseguição. E a ideia do livro do Apocalipse, o tema principal, é encorajar, fortalecer, reanimar a igreja diante das circunstâncias difíceis, diante da perseguição promovida por Domiciano. Então essa visão é muito importante nesse contexto. Se coloque como aqueles homens, naquele momento, vivendo uma terrível perseguição. Tão terrível como alguns chamavam de um Nero que voltou a existir, um Nero que ressurgiu. Então os 2 piores imperadores de Roma, Domiciano e Nero, primeiro Nero, depois Domiciano, eles perseguiram a igreja de uma forma muito terrível. E Apocalipse é nesse contexto, e essa visão em específico vai dar muito conforto a João e também a todas as outras igrejas. Então isso é importante, a gente não pode perder isso de vista, é o contexto histórico do livro. Se a gente perde o contexto histórico, a gente perde a mensagem principal do livro, ok? Um outro detalhe importante, aqui eu falei já que essa visão são os 2 capítulos da mesma visão. 4 e 5 é a visão da Trindade Santa. Aqui nós temos a visão do Pai assentado no trono e do próprio Espírito de Deus. E no capítulo 4, o Cordeiro, ou Filho de Deus, que vai
também se assentar ou reinar com a Trindade, né? Ou com o Pai e o Espírito. Para a gente entender com detalhes essa visão, na verdade, com detalhes fica difícil, né? Não sei se os irmãos lembram, uma outra coisa importante que nós falamos lá na introdução é que você tem que olhar o quadro geral e não os detalhes desse quadro, até porque seria impossível nós descobrirmos os detalhes. As pessoas se perdem e inventam um monte de bobagem. Por exemplo, tem 4 animais aqui que nós vamos ver. Orígenes, que seguia uma hermenêutica, uma interpretação bíblica muito alegórica, ele chegou a declarar que os 4 animais são os 4 evangelhos, cada um com características diferentes. De onde é que ele tirou isso? Qual a base para defender essa tese? Nenhuma. Né? Ele apenas seguiu por uma interpretação muito alegórica. Se é assim, você inventa qualquer coisa dos detalhes do livro. Então a gente tem que tomar cuidado. E essa visão, ela está fundamentada em alguns textos do Antigo Testamento. Principais textos, Daniel 7, Ezequiel 1, são os 2 principais. É praticamente a mesma visão de Daniel 7, a mesma visão de Ezequiel 1. É também a citação de algumas outras visões, como de Isaías 6 e de Zacarias 4. Então, para você entender melhor o texto, você precisaria ir em cada um desses textos, estudar o contexto deles, para poder compreender. O que eu pretendo fazer com os irmãos na próxima semana é estudarmos rapidamente 2 desses textos, Daniel 7 e Ezequiel 1. Não daria tempo da gente estudar com detalhes tudo, né? Mas a gente vai dar uma passada rápida só para os irmãos fazerem uma comparação dos detalhes aqui desse capítulo e do capítulo 5 com a visão de Ezequiel e de Daniel. Ok? Então a gente vai agora para o nosso estudo aí, para a visão propriamente dita, conforme está aí na nossa apostila, tá? Na tradução que a gente está seguindo aí. Então o texto diz assim, ó, verso 1, capítulo 4. Depois disto, vi e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz falando comigo como trombeta, dizendo para mim as palavras: suba aqui e mostrarei a você o que deve acontecer depois disso. Como é de costume, eu vou falar apenas alguns detalhes. As notas de rodapé têm outros detalhes, não daria tempo da gente seguir, mas eu vou citar apenas alguns que eu julgo serem aí os mais importantes, ok? Então o texto diz assim: depois disto o quê? Ele está se referindo, claro, à primeira visão que ele teve. Não é? Ele tem a primeira visão do Cristo cheio de glória, os irmãos lembram lá do primeiro capítulo, e aí, a partir disso, Cristo trazendo uma mensagem para ele entregar a cada um dos líderes da igreja. E aqui, a visão que ele vai ter é mais completa do que a primeira. De novo, né, vamos retornar à nossa introdução ao estudo. O livro do Apocalipse, ele não segue linha cronológica de eventos. Ele não está se referindo aqui a um evento que vem primeiro do outro. Nós não sabemos a ordem dos eventos. Não tem como definir através desse livro. No entanto, ele trabalha com paralelismos, onde ele vai dar mais informação do que a primeira visão. A divisão do livro estaria aí basicamente em 7 divisões, 7 porções. E cada porção que vai chegando vai dando mais informação das anteriores. Então, a segunda visão vai completar a primeira visão. Tá? Esse é o estilo hebraico de escrever. João era muito hebraísta, né? Ou escrevia de maneira da língua semítica, da tradição da língua judaica. Você tem isso muito claro nos livros de Moisés, ou na própria criação, no evento, no relato da criação. Vou dar um exemplo. Lembram lá que no primeiro capítulo diz que Deus criou o ser humano, homem e mulher os criou, à imagem e semelhança de Deus. Lembram disso? Primeiro capítulo ele vai falar de uma forma geral. No segundo ele vai dar detalhes da criação da mulher. Não são coisas diferentes. A mulher não foi criada em outro momento. Ela foi criada, como está registrado lá no 6º dia da criação, junto com o homem, no mesmo dia que o homem. Deus não criou mais nada a partir do 7º dia. Aliás, a partir do 6º dia. Ele criou tudo em 6 dias, descansou no 7º e nada mais veio a existir a partir do 7º. Não é? Então, o que Moisés está fazendo? Ele vai dar mais detalhes de como foi a criação da esposa da mulher.
Mesma coisa ele está fazendo no primeiro para o segundo e terceiro versículos. Ele vai dar detalhes de como foi no princípio da criação, para depois, a partir do verso 3, detalhar ainda mais. É um estilo de paralelismo onde vai somando, as ideias para dar a ênfase. Então o texto vai falar que depois daquela primeira visão, ele vai ter uma visão um pouco mais completa do que ele viu. E Deus foi aos poucos revelando para ele através de visões. E aí o texto diz assim: depois disso vi, e eis uma porta aberta. Olha só, algumas coisas são interessantes aqui, porque a palavra, o verbo usado como porta que está aberta, ela tem duas nuances, dois detalhes interessantíssimos. Primeiro, que essa porta foi aberta num tempo e continua aberta. Ou seja, o Deus que se revelou a João é um Deus que continua a se revelar. Continua a se mostrar sua glória ao seu povo. Não é? Então é algo assim interessante. Por quê? Porque um outro detalhe da expressão está numa voz que a gente chama de voz passiva, que representa uma ação única de Deus. Foi Deus quem abriu. E quando Deus abre, ninguém fecha, né? Então, eis uma porta aberta aonde? No céu. E a primeira voz falando comigo. Qual era essa voz? A voz de Cristo no primeiro capítulo. Soando como trombeta, como um estrondo das águas, como ele registra lá, já que ele está numa ilha e as águas batendo nas rochas era algo muito forte para ele. Agora ele está se referindo a uma voz como de trombeta. Não é? E essa voz como de trombeta, nós temos que compreender de acordo com a cultura judaica. Não sei o que está acontecendo aí com essa barulheira aí agora. Temos que esperar passar e vou seguindo, tá? Vamos esperar um pouquinho. Se puder fechar, talvez ajude um pouquinho. Não sei se ajuda, porque tem a janela. Eu acho que eles estão fazendo manifestação pelo bairro aqui, se eu não me engano é isso. Bom, então vamos seguir, vamos voltar. Na cultura judaica, discernir a voz ou o som da trombeta é muito importante. Paulo vai dar um exemplo disso. E ele vai dar um exemplo usando o dom de línguas. Lá em 1 Coríntios 14. Quando ele diz assim, que não adianta nada você ouvir o som da trombeta e não saber o significado dela. Seria a mesma coisa de que ouvir línguas e não saber o que está sendo dito. Não é edificante para ninguém. Por quê? Porque na cultura judaica, lá naquele tempo do Antigo Testamento, na saída do deserto, aliás, no deserto, o som da trombeta era importantíssimo. Dependendo do toque de trombeta, era hora de partir, desmontar acampamento. Ou era hora, dependendo de outro toque, era hora de reunir para cultuar a Deus. Era hora de se preparar porque o inimigo está chegando. Então, Paulo faz essa ligação lá em 1 Coríntios, e aqui o texto vai falar de uma voz de trombeta. Lembram que lá nas cartas às igrejas, diz assim, que a gente tem que ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito? João está com seu coração sensível, ouvindo a trombeta, ouvindo a voz daquele primeiro que falou com ele, que é o próprio Cristo, lá no primeiro capítulo. Então, como se aquela primeira voz soando vai trazer uma nova revelação para ele. E vai dizer assim as palavras: suba aqui e mostrarei a você o que deve acontecer depois disso. Então, algumas coisas são interessantes, porque o verbo subir usado aqui lembra o encontro de Moisés lá no monte, diante de Deus, ao receber as tábuas da lei. Moisés subiu ao monte e recebeu a revelação de Deus. Da mesma forma como Moisés subiu, João está sendo convocado por Deus. Suba à minha presença, porque eu vou te mostrar algumas coisas. E aí, aqui mostrarei a você o que deve acontecer depois disso. A expressão depois disso, ou a expressão últimos dias, ela tem o mesmo significado. É a era da igreja. É o tempo desde da ida do assunto de Cristo aos céus, de Cristo deixando os seus discípulos após a ressurreição, até a sua volta. É a referência da história da igreja, da era da igreja, então o que vai acontecer durante toda a era da igreja. Ele vai ter alguns detalhes daquilo que vai acontecer. Então a característica, a ênfase do texto não quer revelar
detalhes de como é o céu. As pessoas se perdem demais no livro do Apocalipse. Quer ver um exemplo? Lá no capítulo 21 e 22, e começam a achar que céu é como está ali descrito naqueles mínimos detalhes. O problema é que tudo aquilo é simbólico. Então, talvez nós não vamos chegar no céu e vamos ver ruas de ouro, como muitos acham. E aí, como assim? Porque o ouro tem uma simbologia importante no texto. É complicado de pegar Apocalipse no literal, porque se você for seguir no literal, você tem que pegar ele inteiro no literal. E aí nós sabemos que não é bem assim. O ouro e tudo isso tem uma simbologia importante por trás. Aliás, eu vou dar um detalhe aqui para você. Nós não sabemos onde vai ser a eternidade. É muito mais provável, biblicamente falando, de acordo com o Novo Testamento, de que vai ser essa própria terra transformada. Quer ver um exemplo? Lembram de Hebreus 11, quando Abraão é chamado para uma terra da promessa? Lembram disso? Ele é chamado para a terra da promessa, sai da tua terra, né, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. O autor aos Hebreus, quando se refere a essa saída de Abraão, diz que Abraão peregrinou na terra da promessa. Ele estava peregrinando já na terra que Deus lhe daria. Então o céu é provisório. Tem pessoas que brigam às vezes com os pastores, com a gente, e falam assim, não, mas a igreja fala pouco de céu. Eu não preciso falar muito de céu. Porque o céu não é mais importante do que o estado eterno. Eu preciso falar da volta de Cristo, é diferente. A volta de Cristo aí é a perfeição total. Agora quem está lá no céu ainda não é completo. É parcial, é alegria, é gozo, mas não é total ainda. E aparentemente, a gente não tem detalhes disso, mas tudo indica que é provisório onde os nossos que partiram em Cristo estão. A ideia é que tudo isso aqui vai ser destruído, segundo Pedro, e vai ser reconstruído. Então, o que está acontecendo aqui, o texto vai se referir não com detalhes do céu. Não é o propósito de João dar detalhes do céu, mas ensinar algumas coisas para eles num quadro total, numa visão geral, conforme diz aí o texto. Então nós vamos seguir agora para o verso 2, tá? Ele vai subir, né? A ideia é suba aqui e eu te mostrarei o que vai acontecer depois disso. Aí verso 2, imediatamente fiquei em espírito. Agora, a experiência que ele vai ter é mais íntima do que a primeira. Por quê? Qual que é a diferença da primeira visão para essa segunda visão? Na primeira não é indicado que ele ficou em espírito. E ficar em espírito significa que ele tem o foco total voltado para aquilo que ele está vendo. Voltado para essa visão. A ideia é que ele perdeu a consciência do que estava ao seu redor. Ele entrou num êxtase completo, onde ele não mais percebeu o que estava acontecendo ao seu redor. Na primeira visão, a ideia do que se tem é que ele está vendo algo e ele está até comparando esse algo com o que ele está vendo, com o que ele está vivendo ao redor lá na ilha de Patmos. Agora não, agora a experiência é muito mais íntima, é muito mais forte, ele está em espírito. E eis um trono, ele vê um trono colocado no céu. A versão que nós temos aqui, eu achei interessante a tradução deles. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu. É interessante, né? Colocado, armado no céu. Porque isso lembra o quê? Armar alguma coisa que tem a ver com o trono de Deus. Você lembra de alguma coisa do Antigo Testamento? O tabernáculo. Onde eles armavam a tenda do tabernáculo, era nada mais do que uma tenda. E Deus vinha com a sua glória e habitava no meio do seu povo. O tabernáculo ficava no meio das tribos de Israel, porque era o trono de Deus. Deus reinava por meio do tabernáculo. Então a visão não é algo novo. Ele está reportando aquilo que eles já conheciam no Antigo Testamento, que simbolizava o jeito de Deus governar o seu povo. Então imediatamente ele fica em espírito no trono. Ele vê um trono, né, colocado no céu. De novo, colocado, só Deus é quem coloca, é a voz passiva, é a ação total de Deus, e o que estava assentado sobre o trono. Ele está falando de alguém assentado sobre o trono. Por que eu sei que ainda não é Cristo? Ele está fazendo uma referência ao Pai. Porque Cristo, a visão é uma só, capítulo 4 e 5. E Cristo vem depois, no capítulo 5. No capítulo 4 ele não chega ainda.
Lembra no capítulo 5? Eis o Cordeiro de Deus que toma o livro e se assenta com o Pai no trono. Então o Filho não chegou no trono ainda. Né? O texto está se referindo ao Pai, a visão celestial ainda do Pai. No verso 5 vai falar da presença do Espírito Santo, ok? Aí seguindo para o verso 3, aliás, antes disso, o que é mais importante, né? A visão que ele tem é de quem? De um Deus que reina, que domina sobre todas as coisas. Eles estão sofrendo pelo imperador Domiciano e a resposta de Deus para eles é: não se preocupem com Domiciano, porque eis aqui quem está reinando e que reina sobre todas as coisas. É Deus. Era essa mensagem de conforto, de encorajamento que eles precisavam nunca perder de vista. E isso é muito prático para nós hoje. Mesmo diante das tragédias mais terríveis da nossa vida, nós sempre temos que olhar para quem? Para Deus. Se você pegar o livro de Arthur Pink, aliás, se você gosta de ler um livro magnífico, Deus é Soberano, ele vai falar que se você ficar olhando para as provações da vida, para as tribulações, você vai ficar desesperado. Mas como é que a Bíblia começa? Deus criou todas as coisas. No princípio criou Deus. Primeiro precisa olhar para Deus. A ênfase é essa. Olhe para Deus e Deus está reinando. Ele é muito maior do que qualquer dificuldade, do que toda perseguição. Ele é Senhor de todas as coisas. Aí o verso 3. Já terminei o verso 2, né? Aí o verso 3. E o que estava assentado no trono, ele tinha uma semelhança de aparência. Vejam só, ele é um jeito judeu de escrever e ele está preocupado em descrever Deus. Porque Êxodo 19, Êxodo 20, diz que Deus não pode ser descrito. Não pode fazer uma imagem de Deus. Havia uma reverência no coração de um judeu, até pelo nome de Deus. Lembram disso? Não podiam nem falar o nome de Deus. Ninguém pronunciava o nome de Deus. Quando iam escrever a Bíblia, aparecia lá o Iavé, que é o nome de Deus. Eles tomavam banho antes, pegavam uma caneta que nunca tinha sido usada, escreviam Iavé, palavrinha curtinha, escreviam o nome de Deus, quebrava a caneta, ninguém mais pode usar essa caneta, e às vezes, dependendo, tomava mais um banho. Era todo um ritual de temor, de reverência. Eles estavam sob um jugo muito difícil. Hoje, infelizmente, nós que somos libertos em Cristo, perdemos total reverência na presença de Deus. Perdemos a consciência de que Deus está diante de todos nós, de que Deus está olhando para todos nós. E esse é um problema que a gente precisa resgatar. Aliás, o calvinismo enfatizou muito isso, principalmente na pessoa de Abraham Kuyper. A ideia de um Deus, ou de vivemos diante da face de Deus. A gente precisa ter esse cuidado, essa reverência. Então, o que estava sentado no trono, ele não vai descrever exatamente por duas razões. Primeiro, que ele não pode descrever Deus em toda a sua glória. E segundo, porque é impossível descrever Deus em toda a sua glória. Quer um exemplo? Quando o sol está muito forte, você já tentou olhar e fitar o sol? Quando o sol está a pino, né, bem forte. Alguém consegue olhar para a luz do sol? Mas o sol é apenas um detalhezinho diante do universo que Deus criou. Tem estrelas, né, muito maiores do que o sol, que brilham muito mais do que o sol. E Deus é muito maior do que tudo isso. Aliás, Deus é a própria luz. Aquilo que tem luz no universo é uma luz compartilhada. Deus compartilhou um pedacinho só do que Ele é. Assim como Ele compartilhou conosco um pedacinho do que Ele é. Ele nos deu vida. Então, Ele é a vida, Ele é a luz. Então é impossível de descrever Deus. E Ele vai falar, bom, é semelhante. É algo que é indescritível, não tem como descrever. Então eu vou pegar alguma coisa do que nós já conhecemos. João está pegando algo que todos conheciam e vai dizer, olha, a aparência dele é semelhante ao quê? A pedra de jaspe e sardio, ou sardônio, que é de onde vem a expressão, ou é de onde vem a própria palavra Sardes. A igreja de Sardes, existia ali uma pedra que é o sardônio. E existia ao redor do trono um arco-íris que tinha semelhança de esmeralda. Tudo ele estava falando é semelhante, é algo parecido com isso, porque é indescritível. Lembram da expressão de Isaías e de 1 Coríntios 2,9? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano é o que Deus tem preparado. É impossível de entender, de descrever a magnitude, a glória de Deus. Então ele vai falar de algumas coisas que eles conheciam.
E por que ele usou essas pedras em específico? Né? Qual que é? A ênfase geral é: Deus é glorioso. É o que ele quer ensinar. Deus é cheio de glória, de majestade. O trono dele brilha, e brilha muito, que não dá nem para ver direito, não dá para perceber, não dá para entender direito. Mas ele vai usar alguns detalhes nas expressões, né? É semelhante à pedra de jaspe, porque ela indica, isso depois você pode ler a nota de rodapé, que está um pouco mais completo, ela indica pureza. Deus é puro, Deus é santo. A sardônio ou sárdio indicando juízo. Deus é justo, ele é senhor de todas as coisas. O arco-íris indicando o quê? Misericórdia, graça de Deus. Então tudo isso tem indicações de quem é o próprio Deus, e em resumo, como se fosse uma esmeralda, a ideia de um Deus totalmente glorioso, a ideia de glória. Aí no verso 4, ele continua descrevendo o que ele vê. E ao redor do trono estavam 24 tronos, e sobre esses tronos estavam 24 presbíteros. A palavra usada, presbítero, ancião, é a mesma coisa. E 24 presbíteros sentados, vestidos com vestes brancas. E sobre as cabeças deles, coroas de ouro. Alguns detalhes aqui importantíssimos. Quem são os 24 presbíteros? Se você pegar os vários estudiosos, eles vão falar, olha, Davi, quando organizou a adoração lá no templo, aliás, antes de existir o templo, lembram disso? O templo estava organizado em 24 sacerdotes, 24 levitas. Havia uma divisão de 24. Eu não sei se Davi e se os que vieram na época dele e logo depois dele tinham consciência do simbolismo disso. Eu não tenho ideia. Até porque, aliás, eu acho muito difícil que eles tivessem consciência disso. Porque eles só tinham a ênfase da religião judaica firmada ou fundamentada em 12 tribos. Mas por que agora mais 12? Por que 24? Não é? Então, a ênfase é, basicamente, a igreja de ambos os testamentos, ou das duas alianças. A representação de todo o povo de Deus salvo no Antigo Testamento e o povo de Deus salvo no Novo Testamento. Você tem 12 tribos, 12 apóstolos. A ênfase, né, de cada um. E aí alguém pode falar, não, mas se você contar bem, né, Paulo veio aí como um 13º. Mas também a divisão de uma das tribos são os 2 filhos de José. Então há toda uma representação simbólica das 12 tribos do Antigo Testamento, dos 12 apóstolos, os líderes da igreja. E aí o texto vai falar um pouco mais, porque diz assim, eles estão vestidos com vestes brancas. Na visão que ele recebe depois, no capítulo 7, lembram que as visões vão completando a que ele tinha visto? Nas visões que ele vai ter depois, ele vai ver que esses que estão vestidos de vestes brancas lavaram as suas vestes onde mesmo? No sangue do Cordeiro. Foram alcançados por graça. Eles não tinham nada para se apresentar diante de Deus por si mesmos. Eles não tinham dignidade em si mesmos, mas eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E aqui nós sabemos que não podem ser anjos. Alguns pegam esse texto e falam, não, deve ter sido anjo, 24 anjos. Impossível, porque não há graça, não há salvação para anjo, mas há salvação para o ser humano ou para o povo de Deus. Então eles estão vestidos com vestes brancas e sobre a cabeça, aliás, vestidos, com vestes brancas, vestidos na voz passiva. Quem veste é Deus quem trouxe essa vestimenta branca para esses presbíteros. E sobre a cabeça deles, coroa de ouro. Eles possuem aí coroas de ouro, ou seja, eles reinam com Cristo, ou reinam com Deus. A visão do reinado de Cristo virá no capítulo 5. Aí, verso 5 agora. E do trono saíam relâmpagos e vozes de trovões. Lembram que eu falei para os irmãos? Que Apocalipse, ele não necessariamente se refere a coisas apenas futuras. Apocalipse fala de passado, de presente e de futuro. Livro de profecia aponta sempre para o futuro. Aliás, não sempre só para o futuro. Profecia tem a ver com o presente do profeta, o momento que o profeta está vivendo, para frente, nunca para trás. Por isso que é complicado pegar os textos que muitos pegam, falando assim, há uma descrição exata da queda de Satanás. E aí vai lá para Isaías 14,
e fala lá, ó, tá vendo, ó, aqui é a queda de Satanás, tem o Lúcifer lá e tal. O problema é que o texto não está se referindo à queda de Satanás. Não está se referindo a passado, está se referindo a futuro, é visão, é profecia, é algo que aponta para frente. Então, os textos de Isaías tinham uma aplicação para a época de Isaías e uma aplicação para frente, nunca para trás. Apocalipse ou literatura apocalíptica fala de coisas que já aconteceram, de coisas que estavam acontecendo e de coisas que viriam a acontecer. E aqui é uma referência do que já havia acontecido, do que já era a consciência deles. Aliás, algumas coisas. Tabernáculo, né? Ele vê um trono no céu e Deus reinando, como aquela visão do deserto, o tabernáculo no deserto. Ele vê uma voz, ou ele ouve a voz que Moisés ouviu. Suba aqui. Né? E agora o verso 5 vai falar de novo, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Onde é que você vê relâmpagos, vozes e trovões? Êxodo 19, Êxodo 20, quando Deus entrega as tábuas da lei para Moisés. Então aqui são referências do que já foi, do que já aconteceu. E do que era marcante para o povo de Israel. Eles tinham ali uma aliança. Êxodo 19 é um dos capítulos mais magníficos, de 19 a 24, são os capítulos mais importantes, é a aliança de Deus no tempo de Moisés. É o casamento de Deus com o seu povo. Quando Deus declara, vocês são minha propriedade, propriedade exclusiva. Fui eu quem te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Há uma aliança feita ali de uma forma magnífica. E essa aliança veio com manifestações estrondosas. Não é? O texto vai falar aqui, ó. Relâmpagos, vozes e trovões, indicando o quê? Poder, glória, juízo, majestade de um Deus que é todo-poderoso. Eles não precisavam temer o que Domiciano estava planejando. O que me poderá fazer o homem se eu tenho um Deus que é cheio de glória e majestade, que é o todo-poderoso? E, aliás, ele vai usar essa expressão logo mais para o final. E aí ele vê assim, 7 lâmpadas de fogo queimavam diante do trono, as quais eram, ele mesmo diz, as quais eram o quê? Os 7 Espíritos de Deus, ou o Espírito de Deus em sua plenitude. Algumas pessoas pegam essa expressão, lâmpadas de fogo queimando, e fazem lembrança a alguns episódios, como por exemplo, a Gideão, na sua batalha, onde há a presença dessas tochas queimando, a Zacarias na visão do capítulo 4, mas a grande ênfase do texto, porque há uma explicação, é a presença do Espírito Santo de Deus, de novo a figura do tabernáculo, o candelabro representando o próprio Espírito de Deus. Então a Trindade está aparecendo aqui, tem o Pai assentado no trono e junto dele tem um que reina com ele, a plenitude do Espírito de Deus está ali com o Pai. Verso 6. E diante do trono, como um mar feito de vidro, semelhante a um cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 criaturas vivas, cheias de olhos frontais e por detrás. Aí agora ele vai ver, continuando, né, a ver essa imagem, ele vê na frente do trono, diante do trono, um mar feito como vidro, semelhante a um cristal. As referências aqui estão totalmente ligadas ao lavatório que estava na frente do tabernáculo, que era símbolo de purificação, de santidade, e que fazia brilhar a presença de Deus, a presença santa de Deus. Então, o mar feito de vidro, semelhante a um cristal, simboliza santidade. Simboliza, para alguns, vai trazer alguns símbolos também, como, por exemplo, a ideia de mar aqui, não como tribulação, mas livramento na tribulação, como o mar vermelho. Há um estudioso que ele entende que aqui pode ser uma referência ao mar vermelho, como quando eles foram libertos, né? Lá da perseguição de Faraó. Eu prefiro crer mais na figura do tabernáculo. Em outras palavras, na minha forma de compreender com os detalhes que a gente vai vendo no texto, a visão que ele está tendo aqui já aconteceu no tabernáculo. É a mesma ideia, a mesma visão ampliada. Ele vê alguns detalhes que aqueles homens não viram porque não estavam em espírito. Ele então vai ver um tabernáculo montado no céu. Tá? E que todo esse símbolo do tabernáculo está presente nessa visão. Então ele vê, saíam relâmpagos, vozes e trovões, 7 lâmpadas de fogo, não, isso já foi, né? Verso 6. E diante do trono, como um mar feito de vidro semelhante a um cristal, no meio do trono e ao redor desse trono, existiam 4 criaturas vivas. Aí sim uma referência aos anjos.
4 criaturas vivas, cheias de olhos frontais e por detrás. Os seres ficavam ao lado e na frente ou no meio, talvez 2 ao lado, um na frente e um atrás, nós não temos detalhes dessa visão, mas que haviam 4 criaturas. E aqui há uma ideia, né? O que será que significam essas 4 criaturas? Ele vai descrevê-las daqui a pouco. Qual a aparência delas? Ele vai falar um pouquinho aqui, né? Elas estão cheias de olhos frontais e por detrás. Depois ele vai falar, uma é semelhante a isso, aquilo, tal. Como Orígenes fala, são os 4 evangelhos. Difícil demais de entender dessa forma, né? É forçar meio que a barra total. Onde é que está a referência ao evangelho? Não tem como a gente compreender dessa forma. Eu pelo menos não entendo assim. É muito mais interessante pensar de novo no simbolismo do tabernáculo, que possuía 4 chifres apontados para os 4 cantos da terra. Lembram do altar do sacrifício, que possuía 4 chifres? O sacrifício serviria para atingir o mundo todo. Era essa a ideia, não era só para o judeu. Então, no tabernáculo, você tem detalhes que, se você não conhece o tabernáculo, você vai se perder na interpretação. Ele está vendo um tabernáculo montado e essas figuras celestiais que estão ao redor do trono, elas estão cheias de olhos porque elas são atentas, são seres inteligentes e totalmente atentos. Aliás, fazendo um parênteses aqui, o texto não fala dos anjos caídos, mas os demônios que são anjos caídos, eles também são seres inteligentes e muito mais inteligentes do que a gente. Não queira subestimar um demônio. Você não precisa temer o demônio. A Bíblia diz isso, né? Mas não subestime o demônio. Não ache que você é melhor e mais forte, mais inteligente do que ele. Porque você pode se dar mal. É a ideia de Efésios 6. Proteja-se dele vestindo toda a armadura de Deus. Mas não ache que você está pronto para a batalha com Satanás. Aliás, lembram do que Jesus disse? Esta casta sai com muita oração, com muito jejum. Então não é tão simples vencer os seres angelicais que caíram. Eles são cruéis e eles têm muitas informações, eles são muito mais inteligentes. Aqui é muito melhor, porque os seres angelicais, puros, santos, que não caíram, eles estão na presença do Deus Todo-Poderoso. Eles estão vendo tudo o que está acontecendo juntamente com Deus. Então eles são muito mais inteligentes. E eles estão atentos, a ideia é seres completamente atentos para a obediência a Deus. Um outro engano que fazem é o tal do anjo custódio, ou anjo da guarda, né? Tem igrejas dizendo-se evangélicas e diz assim, olha, se as coisas não estão bem na sua vida, ora a Deus para mudar o seu anjo da guarda, porque seu anjo é fraco. O problema é, onde é que está na Bíblia que cada um tem um anjo da guarda? Um anjo custódio. Não é assim. A Bíblia mostra, e esse texto claramente mostra, que os anjos estão ao redor do trono de Deus, atento e pronto para obedecer à voz de Deus. Lembram da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, nós oramos, aqui na terra como ela é feita onde? No céu. Céu é lugar de vontade de Deus. Quando Deus manda, o anjo executa, na hora. Não tem conversa e não tem demora, ele faz na hora, ele está ali pronto para bater as asas e ir para onde Deus mandar e fazer o que Deus quer. Isso não significa que cada um tem o seu anjo da guarda, mas significa que os anjos estão ao redor do trono, prontos para obedecer a Deus, e ele envia muitos desses anjos para nos proteger. Né? E aí sim a gente pode entender, mas não que eu tenha um anjo específico, o anjo não foi feito para mim, não tem nada a ver comigo, o anjo é um ser que está na presença de Deus, louvando, adorando o nome do Senhor. E obedecendo a Deus naquilo que Deus manda. Verso 7. E a criatura viva, a primeira era semelhante a um leão, a segunda criatura viva semelhante a um novilho, a terceira criatura viva tinha um rosto como um homem, e a quarta criatura viva era semelhante à águia voando. Eu não vou descrever as criaturas com detalhes, porque a ideia é, nas visões de Daniel e de Ezequiel, nós vamos ver um pouco mais de detalhes das duas visões. Mas a ideia desses animais, o leão vai indicar coragem, ousadia, é o rei da selva, é um animal forte, poderoso, que se ouve o seu rugido a mais de 10 quilômetros, de longe ouve aquilo que o leão está fazendo,
né? Por isso todos temem no reino animal o leão, é a ideia de ousadia, de coragem. O novilho simbolizando força e firmeza para todos nós, não só para o povo judeu, mas o novilho até hoje tem essa representação. O homem, um ser inteligente, um ser sábio, né? E a águia voando, prontidão, velocidade. São detalhes desses animais que tudo indica são aplicados aqui para esses seres angelicais. Eles têm características marcantes, assim como esses animais possuem. Mas a gente vai ver um pouquinho mais disso na próxima quinta, se Deus permitir. Verso 8. As 4 criaturas vivas, cada uma tinha 6 asas, lembram disso? Uma referência. Aqui nós não sabemos se são querubins, se são serafins, qual classe de anjos, nós não temos a referência. Mas aqui uma referência semelhante a Isaías 6. Onde ali estavam serafins voando sobre o trono, ao redor do trono cada um tinha 6 asas, com 2 voava, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés. Lembram disso? A referência a visão é muito semelhante a de Isaías 6. As 4 criaturas tinham cada um 6 asas, ao redor e por dentro, cheia de olhos. E descanso não tinham de dia e de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que virá. Alguns detalhes aqui são interessantes, né? Ao redor e por dentro. A impressão que dá, e aqui eu estou citando, eu acho que é William Hendricks que fala, Kistemaker e William Hendricks seguem essa linha de que ao redor e por dentro, a ideia de que são criaturas que não ousam olhar para o Deus glorioso. Assim como aquelas 2 asas que cobriam o rosto lá na visão de Isaías 6. Então, para eles, a indicação do por dentro, né, ao redor, tinha 6 asas ao redor e por dentro cheia de olhos. Ou seja, eles não ousavam olhar, eles olhavam para si mesmos, não para a glória de Deus. Isso faz sentido com a própria figura do tabernáculo. Lembram de novo o propiciatório? A tampa da arca onde o sangue era aspergido, a figura, a representação ali daqueles anjos, eles não ousavam olhar para a glória de Deus. As asas dos anjos cobriam o rosto, porque a glória de Deus ali estava, um simbolismo de que ninguém pode olhar a glória de Deus. Aliás, o sumo sacerdote só podia entrar lá uma vez por ano e antes colocar incenso. Justamente para ele não ver a glória de Deus, que se visse, morreria na certeza. Então, não é possível olhar para Deus em toda a sua glória, e esses seres sabem disso e não ousam fazer isso. Então, segundo William Hendricks e Kistemaker, esse por dentro tem esse significado. Eles não têm descanso, eles dioturnamente dizem, ou louvam ao Senhor, dizendo: Santo, 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 Senhor, os artigos, o Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que virá. As expressões aqui para eles são muito confortantes. Porque, eu não sei se vocês lembram, eu já falei sobre isso, mas o imperador Domiciano, ele arrumou um título para si mesmo. O autocrator. Crator é poder, autos, poder próprio. Então, o imperador romano se gabava de ser aquele que tem poder próprio, ele é o autocrator. E aí os textos, quando referem-se a Deus, os textos de Apocalipse, fazem a questão de afirmar, ele pode ser o autocrato que ele quiser. Existe um Deus que é o Todo-Poderoso, o Pantocrator. Ele sim é o Todo-Poderoso, então ele é muito mais poderoso do que qualquer imperador ou do que todos os impérios juntos. Aliás, é essa a ideia, aquele que era, que é e que virá, ele é o soberano da história. Ele tem o passado, o presente e o futuro nas suas mãos. Tudo o que acontece tem seu governo, sua direção, sua aprovação. Nada dessa vida acontece nos mínimos detalhes. Qualquer coisa que acontece tem a direção e a vontade de Deus já decretada na eternidade. Deus domina sobre tudo, é o que Davi louva ao Senhor lá no seu último cântico, né? Logo após as ofertas do templo. Aí o verso 9. E quando dão às criaturas viventes glória e honra e ação de graças àquele que está assentado no trono, aquele que reina, o que vive em eternidade, os reinos vão e vêm, os vários reinos caem, mas o reino de Deus nunca cai. Uma referência a Daniel 3 e a Daniel 7.
quando há toda aquela ideia de que vai vir o reino de Nabucodonosor, dos caldeus é um, dos medo-persas virá depois dos caldeus, vai cair dos medo-persas, virá dos gregos, derrotando os medo-persas, os gregos serão derrotados pelos romanos e os romanos também vão acabar. Mas há um que jamais acaba, é o reino de Deus, é o Senhor absoluto do universo. Esse é o reino eterno e ninguém pode destruir o reinado eterno de Deus. Essa é a visão que traz um conforto para quem está sendo perseguido. Aí o verso 10, terminando, caem diante dessa figura, desse louvor dos seres angelicais, olha só o que João vê. O que acontece com os presbíteros? Caem os 24 presbíteros diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive em eternidade e eternidade. Aquele que é a própria vida. Uma tradução ainda mais literal é: adoram aquele que é a vida. Em eternidade e eternidade, ou seja, a vida eterna, a vida para sempre, que nunca perde a vida, e lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és o Senhor e o Deus nosso de receber a glória e a honra e o poder, pois tu criastes a tudo, e por tua vontade vieram a existir e foram criados. Quando eles veem toda essa imagem, aliás, quando João vê toda essa imagem, ele vê os presbíteros se curvando diante da majestade de Deus. As 12 tribos, os 12 apóstolos, todo o povo de Deus se curvando diante do Senhor e declarando, tirando a sua coroa, lançando a coroa àquele que é digno de recebê-la, porque essa coroa não foi alcançada pela vitória deles, mas pela graça, pelo amor, pelo poder de Deus. Lembram que há uma ênfase muito grande nas cartas, por isso que essa visão complementa a primeira. Qual que era a carta? Qual que era a ênfase? Vitória. Coroa da vida, coroa da vitória. Toda hora a ênfase é: você vai ganhar alguma coisa. Aqui os presbíteros estão reconhecendo: nós ganhamos sim, mas nós ganhamos porque Deus foi gracioso. Então tudo isso é do Senhor, não é nosso. Nós não merecemos nenhuma glória nisso. E aí eles vão dizer ou declarar: digno és o Senhor, o Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, pois tu criastes a tudo, por tua vontade vieram a existir. Você tem aqui a ênfase do louvor. Louvor é louvar por quem Deus é, louvar por aquilo que Ele fez. E o que Ele fez, não é? Estava já determinado antes dele fazer. Por tua vontade vieram a existir. Ou como Paulo escreve lá em Efésios, o beneplácito da vontade de Deus. Deus primeiro teve vontade, planejou tudo e aí criou tudo. E por isso, antes de criar, tudo já era magnífico, perfeito, belo, cumpria o propósito de Deus. E aí, então, o que a gente aprende? Um resuminho só, até dos primeiros versos, eu nem peguei de todos. João, ele tem uma visão do céu, ele ouve a voz de trombeta e foi informado que receberia revelações sobre acontecimentos futuros, a era toda da igreja, ok? Aí, ele, além da visão, ele agora se encontra em espírito, e vai receber revelações ainda mais profundas, mais importantes. Ele vê um trono, o Pai assentado no trono, reinando. João não consegue descrever o Pai, é impossível descrevê-lo. Né? Assim ele utiliza o brilho de pedras preciosas do seu tempo para descrever Deus. Para mostrar, é semelhante a isso. Né? Deus é descrito como santo, justo e misericordioso, de acordo com as pedras que ele coloca. Aí depois lá para o verso 4, ao redor do trono ele vê 24 tronos, com 24 presbíteros assentados com vestes brancas e uma coroa de ouro. Esses 24 presbíteros, simbolizando toda a igreja, foram alcançados pelo sangue do Cordeiro. A coroa representa a vitória da igreja, a igreja vai vencer, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja já é vitoriosa, porque quem persevera por nós é o Todo-Poderoso, não é a gente, mas é Ele quem faz a obra, Ele completa a obra que Ele começou, né? Ele não deixa para lá, ou deixa a gente fazer, não, é só Ele mesmo que faz tudo. Nós fazemos muito pouco, e ainda quando fazemos de uma forma bastante relaxada, muitas vezes. Deus é o poderoso, Deus é vitorioso. A ideia de trovões, de relâmpagos, as vitórias, as tochas acesas, com a presença marcante e plena do Espírito Santo de Deus. E aí, lá no verso 6, é o lugar onde o Deus Santo está. E aí todos vão adorar a Deus, os anjos adoram ao Senhor, e os presbíteros vão se curvar, porque todo joelho vai se curvar e adorar ao Senhor, declarar que Jesus Cristo é o Senhor.
O que a passagem nos ensina? Ela ensina que o nosso Deus reina soberanamente. O propósito do texto não é dar detalhes do que está acontecendo no céu, já falei sobre isso, mas antes o texto fala de um reinado de Deus sobre toda a eternidade e para cumprir aquilo que ele já planejou na eternidade. Então Deus reina sobre todo o universo e cumpre o seu decreto. As nossas tribulações e provações fazem parte do plano de Deus. Até mesmo as tragédias, eu volto a repetir, até mesmo as tragédias são usadas por Deus, são permitidas, e se Ele permitiu é para cumprir propósitos que Ele mesmo mandou enviar, por vários motivos, mas até as nossas tribulações e provações fazem parte do plano dele, estão sujeitas ao governo dele. Tudo que existe é dominado por ele. Nada do que foi feito se fez ou acontece sem a sua permissão, sem o seu cuidado, sem o seu poder. O capítulo 6 vai falar das provações. Mas antes de falar das provações, a gente precisa lembrar que quem está no controle de toda a situação é Deus. Antes de falar, virão provações, como ele já tinha falado para Esmirna, 10 dias de muita tribulação, não são 10 dias literais, mas um momento muito forte de tribulação, e ele está antes mostrando a graça. Lembra? Primeiro capítulo, o Deus Todo-Poderoso se revela a João. João é convidado por Deus a ver as coisas que acontecerão pelo prisma celestial. Deus vê de maneira diferente da nossa, a visão nossa é muito limitada. João tem uma visão de um Deus poderoso, de uma igreja vitoriosa que reina com Cristo, e nós precisamos lembrar que a mensagem central do capítulo, bem como todo o livro, é mostrar a uma igreja perseguida que Deus é o rei de todo o universo. Tudo está no controle dele. A igreja precisa hoje levantar os olhos e ver que Deus reina. Deus é Senhor de todas as coisas. Quem está no comando do nosso país não é a Câmara dos Deputados, não é o Senado, não é o Congresso, não é o presidente, mas é o Senhor de todo o universo, que é o nosso Deus. Então nós não precisamos temer o que o homem pode fazer. Nós não precisamos temer o que vai acontecer daqui. Parece que a mídia está tão desesperada essa semana por causa das discussões entre o presidente lá com o presidente da Câmara. E aí a gente fica nessa, nossa, o que vai acontecer? A economia vai despencar e nós vamos quebrar de vez. Não precisa temer pelo dia de amanhã. Porque o mesmo Deus esteve com todo esse povo, o mesmo Deus que revelou isso a João, é o mesmo Deus que continua reinando hoje. E o que acontecer está dentro do domínio dele, da vontade dele. Então nós não precisamos temer o que o homem pode nos fazer, mas sim temer ao Senhor. Esse sim pode nos fazer o que ele bem quiser. Vamos orar? Depois a gente passa aí para os momentos de perguntas. Ó Deus, diante desse texto tão majestoso, magnífico, nós não temos como descrever a nossa alegria de saber que um dia estaremos diante da Tua presença santa, santíssima. Nós que somos tão imperfeitos. Aliás, já temos experimentado na nossa caminhada um Deus totalmente santo habitando em nós. Pela ação, pela pessoa do Teu Espírito. Nós somos templo do Teu Santo Espírito. Nós somos o santo dos santos. E Tu sabes, ó Deus, o como nós somos limitados, pecadores, nem sempre confiamos no Senhor, não adoramos ao Senhor com toda a pureza, santidade, alegria, confiança. Tem misericórdia de nós e muito obrigado pelo privilégio de sermos chamados para viver na eternidade contigo, para perceber o quanto o Senhor é magnífico, é maravilhoso. Porque assim como essa mensagem, quando foi escrita por João, para os romanos e para todos os outros povos que não tinham o Teu Espírito habitando neles, para todos eles eram enigmas, eram palavras sem sentido, eram palavras estranhas, simbólicas, e eles não conseguiam decifrar. Para o Teu povo, o Senhor revelou a verdade. E o Senhor revelou que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Teu reino dura para sempre, que o Senhor governa todos os detalhes da história para cumprir os Teus propósitos, e que conforme vamos continuar a estudar na Tua palavra, já no próximo capítulo, o livro da vida foi aberto pelo Cordeiro, os planos do Senhor foram feitos, realizados de maneira completa, tudo foi consumado pelo Teu Filho.
Por isso ele já venceu. Nós não precisamos mais nos preocupar. Cristo venceu e vencerão todos que estão com ele. Essa é a mensagem que estamos estudando do teu livro, do livro do Apocalipse e de todas as Escrituras Sagradas. O Senhor que esteve com Moisés, que esteve com todos os demais, com Davi, com José, com Salomão, com Elias, com todo o teu povo que andou com Pedro, com Paulo. O Senhor está da mesma forma caminhando conosco, agora pelo teu Santo Espírito, e dando-nos a gente um privilégio ainda maior de conhecer toda a tua revelação. Mas infelizmente somos tão limitados, temos uma mente tão fraca, tão limitada, uma mente afetada pelo pecado, que nós não conhecemos nem sequer pouco da tua palavra. Ajuda-nos a desejá-la ainda mais, a estudá-la com afinco, a beber dos teus ensinos, a ter prazer e fome das Escrituras, porque através dela nós vamos conhecer ao Senhor, conhecer o plano do Senhor, e vamos poder nos curvar diante do Senhor e declarar que só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a vitória, a majestade. Tudo é teu. Por isso nós te agradecemos por esse privilégio. E foi o teu Espírito que um dia tirou-nos das trevas e fez a gente perceber o quanto o Senhor é amoroso, o quanto o Senhor tem planos maravilhosos para a nossa vida, apesar das tribulações que vivemos. Ajuda-nos diante das lutas, o Senhor sabe o que cada um tem enfrentado aqui. Ajuda-nos a olharmos sempre para o Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor reina, domina sobre todas as coisas. Louvado seja o teu nome, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.